Olá pessoal, então estamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre o Caminhos do Leite 2022. Eu sou a Raquel Azevedo, uma bióloga, né, no mundo do agro. Que coisa maravilhosa, uma bióloga no mundo do agro. Então, esse nosso segundo vídeo, assim, um jogo bem rápido mesmo, tá? Esses vídeos até o final do ano, eles terão conteúdos bem profundos e assim, explicados de uma forma bem rápida e simples e prática, para que você, né, produtor rural, estudante, possa ter acesso aí às informações técnicas de uma forma mais aproveitável na prática e não aquela teoria pesada, né, que ninguém grava na cabeça e fica difícil da gente aplicar na prática porque embola tudo na hora lá do vamos ver. Então, hoje eu estou aqui com o nosso segundo tema. O primeiro eu abordei a taxa de serviço e hoje nós estamos aqui falando sobre a taxa de concepção. Então, gente, o que é isso? O que é a taxa de concepção? Lá no primeiro vídeo nós vimos que a taxa de serviço nada mais é do que o número de vacas que são efetivamente inseminadas em relação ao número total de vacas aptas à inseminação, tá? Então ele reflete ali o quanto de vacas aptas a serem, a entrarem no período reprodutivo, né, ali dos protocolos, do manejo reprodutivo, quantas estão saudáveis, quantas já passaram pelo período de espera voluntária, quantas não apresentam doenças como metrite, mastite e de fato podem entrar ali para a reprodução, e em relação a quantas de fato são inseminadas. Então nós temos lá o número total de vacas que são aptas, né, saudáveis para inseminação, e o número de vacas que de fato são inseminadas. Então essa é a taxa de serviço, tá? Quantos por cento de vacas que são inseminadas de um total de vacas que estão aptas à reprodução. Ah, mas por que não é 100%? A gente viu lá que dentre vários fatores possíveis, né? Olá, um deles, mais um biólogo aí como eu, um deles é qual? É que as vacas podem estar férteis e não apresentarem o cio, né? Esse é um dos motivos pelo qual a taxa de serviço não é de 100%. Existem muitos outros. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, tá certo? Então, a taxa de concepção é o quê? Taxa de concepção é o número de vacas que ficam prenhas dentre todas aquelas que foram inseminadas, tá? Então, não entendi. Coloquei aqui uma definição bem simples para vocês. Taxa de concepção. A taxa de concepção é a relação entre o número de vacas prenhas e inseminadas. Então, você divide, tá? É uma taxa dada em percentual. O número de vacas prenhas dividido pelo número de vacas que foram inseminadas. Então, perdão assim eu ficar toda hora esse barulho aí do nariz, é porque eu tenho alergia respiratória e aqui no Rio tá uma chuvarada, né? A gente está acompanhando essa situação de Petrópolis, mas aqui também não tá muito fácil não, tá? Então, gente, o que essa taxa ela te mostra, né? O que ela mostra de fato aí para o produtor rural? Ela vai mostrar quantos por cento de vacas inseminadas que estão prenhas, tá? Então, quantas vacas que emprenharam do total de vacas que foram inseminadas, tá? Então, olá, mais um biólogo. Então, se eu tenho lá uma taxa de concepção de 20%, e essa taxa é muito boa. O que isso reflete? Muito boa não, mas tá regular, né? 20% tá regular. O que isso reflete? Que de 100 vacas que foram inseminadas, 20 vacas foram inseminadas, né? Estão prenhas, tá?
estão gestantes. Então, a taxa de concepção de 20% significa que de 100 vacas inseminadas, isso é muito importante, tá? Vacas inseminadas, 20 delas estão o quê? Estão prenhas. Isso que significa a taxa de concepção. Então, coloquei aqui uma definição, tá? Uma outra definição. O que essa taxa nos mostra? Tá aqui no meu script. Quantas vacas emprenharam do total de vacas que foram efetivamente inseminadas. Não confunda com a taxa de serviço, que lá no denominador fica o quê? As vacas aptas, tá? Aqui são vacas inseminadas. Então, gente, porque já eu vou falar do que as top fazendas produtoras de leite fazem aqui no Brasil. A taxa de concepção, ela é um valor que a gente não se preocupa muito com ele, tá? Assim, se preocupar no sentido de investir muito dinheiro ali, manejo tudo, para mudar essa taxa, tá certo? Por que a gente não se debruça com tanto afinco em cima da taxa de concepção? Presta atenção. Parece assim que, né? Ai, não, concepção, prenhez, a gente tem que dar prioridade máxima. Não é assim, tá? Por que não é assim? Porque presta atenção que eu vou falar baixinho para você entender. É um valor muito difícil, tá? Muito difícil de ser o quê? Alterado na propriedade rural, entendeu? Bom, esse é um valor que não é fácil de ser alterado nem monitorado dentro de uma propriedade rural. Ah, mas por quê? Você é veterinária? Não. Você é zootecnista? Por enquanto não, mas serei futuramente, tá? Você é o que para estar falando isso? Eu sou uma bióloga que faz pós-graduação em zootecnia, porque a biologia, gente, uma das sub-áreas da biologia também é a zootecnia, tá? Mas eu pretendo futuramente fazer a complementação para me tornar zootecnista, porque eu vou ter uma base mais forte, tá? Mas é uma sub-área também aí da biologia, tá? Tanto que nos Estados Unidos, se você não for biólogo, você não cursa, né? Nem zootecnia, nem veterinário. Então, tamanha aí a importância para vocês verem como essas profissões estão interligadas, tá? Então, gente, esse é um valor muito difícil de ser alterado. Porque a gente sabe lá que a biologia, que o nosso corpo, né, o corpo de todos os seres vivos, todos os organismos, eles não respondem da mesma maneira. Então, o que acontece? Todas as mulheres, quando querem engravidar, pensa no ser humano, elas conseguem engravidar ao mesmo tempo? Tipo, quem toma pílula anticoncepcional, aí para um mês, no mês seguinte consegue engravidar? Nem todas as mulheres, porque cada organismo responde de um modo diferente aos estímulos. Temos padrões? Sim, eu posso até explicar isso posteriormente, fala Matsuda, posteriormente essa questão dos padrões, tá? Que a gente tem lá distribuição normal, né? Enfim, não vou falar isso agora não, senão vai confundir muito. Então, a taxa de concepção, ela fica difícil da gente medir, porque ela envolve padrões que a gente não consegue mensurar. Que padrões são esses? A fisiologia reprodutiva da raça, né? Fica difícil da gente... Tá, será que essa raça reproduz mais, menos? Fica difícil da gente alterar isso. Como é que você vai alterar o funcionamento, né, reprodutivo de uma raça? Né? Como é que vai querer fazer a reprodução de uma Jessie ser igual à reprodução de uma Gi, de uma Girolando? É complicado, não dá, tá? Uma coisa que já vem ali da seleção, da natureza ali durante milhares e milhares de anos. Então fica difícil da gente mexer na taxa de concepção. Outro fator que fica difícil da gente mexer na taxa de concepção: genética das vacas, que também entra nessa questão, né, de cada raça. Cada raça tem a sua genética específica, tem as suas características específicas. Então, a gente querer alterar
a genética da vaca, até dá a seleção genética, né? Agora essa coisa de tentar fazer vaca transgênica, gente, por favor, né? Fica uma situação muito complicada, porque você pode até mexer em algum fator ali fazendo um animal transgênico, mas pode afetar muitos outros fatores, tá? Que a gente não venha a ter domínio no futuro. Lembra da Dolly? O que aconteceu? Conseguiram, né, fazer o clone, mas ela viveu pouco tempo, né? Porque os seus telômeros lá, o cromossomo que forma o DNA, ele já era um DNA velho, tá? Então essa questão de você querer alterar a taxa de concepção mexendo na genética do animal, assim, quando você faz a seleção através de reprodução, né, pegando os seus melhores animais com as características desejadas e cruzando com outros animais com aquelas características, aí sim. Mas você querer produzir animais transgênicos, isso aí já entra numa situação que é muito custosa, né, financeiramente, e também pode te trazer uma série de efeitos indesejados que você não tem controle sobre eles. Por quê? Porque a gente está trabalhando com dados biológicos. E ciências biológicas não são exatas. 2 mais 2 não é 4 na ciência biológica. Nem sempre é 4, tá? Outro fator aqui. Se você quer melhorar a taxa de concepção, né? Procure fazer com fatores que você tem como mexer dentro da sua propriedade. Né? O que você pode mexer, ter controle? Você pode controlar a sanidade animal, né? Para que seus animais não fiquem doentes com muita facilidade. Uma vaca que ela tem uma metrite, uma mastite, ela é uma vaca que vai ter problema para emprenhar futuramente, né? Vai ter problema nas próximas lactações. Ah, mas por quê? Porque ela já tem um organismo que está debilitado, tá? Então, um organismo debilitado, ele tem mais dificuldade para se alimentar, né? Para captar os nutrientes para um futuro embrião. Ou tem muitas vacas que podem até emprenhar, mas acabam perdendo, né, o embrião ou o feto, tá? Por questões de sanidade. Então, um fator que a fazenda consegue controlar é essa questão da sanidade animal. E aqui, pelo menos aqui no Rio, tem algumas propriedades que não se preocupam com vacinação. Gente, eu sei. Os produtores postam que tá caro, que não tem dinheiro, e fica esperando a prefeitura, né, abrir aí a vacinação gratuita para pequenos e médios proprietários. Não façam isso. Tem muita gente perdendo animais com raiva, tá? Com aftosa. Então, que jeito que eu vou dar? Não tenho jeito para dar. Pelo menos procure oferecer um local limpo para os seus animais. Limpo, longe de ratos, longe de insetos, longe de morcegos, tá? De animais silvestres. Pelo menos busca isso, porque eles são vetores de muitas doenças. A raiva, então, nem se fala, né? O morcego aí. E outros animais também silvestres que transmitem a raiva. Então, essa questão da sanidade tem como o produtor controlar. Qualidade do sêmen. O produtor também consegue ter um controle sobre isso, tá? Mexendo aí na questão da taxa de concepção, tá? Então, sanidade, que vai fortalecer o organismo das vacas, então elas emprenham com mais facilidade. Imagina, uma mulher doente, a vaca... Olha que comparação, né? Mas a vaca, assim como... A gente se identifica muito com as vacas, né? Somos tudo mamífero. Uma mulher doente, ela tem dificuldade de engravidar, né? Da mesma forma, a vaca também tem dificuldade de emprenhar, tá? E aí entra uma série de fatores, algum deles que eu já falei aqui, a questão da nutrição, tá? Mas tem... A fisiologia reprodutiva tem muito mais coisa envolvida. A qualidade do sêmen, né? Então, segundo aqui, qualidade do sêmen, atenção. Agora, tem muita gente que compra sêmen de boa qualidade, mas não armazena, né? E a gente sabe que tem que armazenar, assim, pelo menos até onde eu tenho visto, eu só conheço armazenar em nitrogênio líquido, tá? Eu não sei se em congelador, não tenho conhecimento, tá? Se em congelador funciona, né? Tem que ser lá no nitrogênio líquido, tá?
Então, por quê? Porque se não tiver armazenado, for de boa qualidade, mas não estiver muito bem armazenado, ele vai se deteriorar. Então, se você tinha ali espermatozoides viáveis, né? O que são isso? Que podem de fato fertilizar o óvulo e emprenhar a vaca. Se esses espermatozoides ficarem num ambiente quente, que não favoreça ali a permanência deles vivos, eles se tornam inviáveis, tá? Então eles vão perdendo a capacidade de fertilizar a fêmea, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso, com o transporte, com o armazenamento, tá certo? Tem a temperatura específica que tem que deixar esse sêmen. Se você não tomar as providências que tem que ser tomadas com relação à manutenção desse sêmen, os espermatozoides eles podem até permanecer vivos, mas inviáveis, sem condições de chegar até o óvulo da fêmea e de fato emprenhar, né, fertilizar o óvulo e emprenhar essa vaca. Outra questão aqui, qualidade técnica da inseminação. Tenha pessoas na sua propriedade que saibam inseminar. Se a inseminação for feita de uma forma errada, ainda que a vaca esteja apta à inseminação, ainda que ela esteja no período do cio, ou quem segue lá os protocolos, tá, reprodutivos, não vai emprenhar. A sua taxa de concepção vai cair, tá? Então tem que ser um profissional de preferência, o mesmo profissional todos os dias, porque a vaca gosta de rotina. Imagina você, né? É porque é homem aqui, né? Mas vamos ver aqui. Pode ser homem indo a uma urologista e a mulher indo ao ginecologista. E cada vez que você vai a um ginecologista, um urologista diferente, o seu constrangimento, a sua vergonha, enfim. A vaca também passa pelos mesmos problemas, tá? Então, atenção à qualidade técnica, né? A forma de realizar essa inseminação. Os seus inseminadores, as pessoas que realizam esse procedimento, elas têm que receber um treinamento, aí o biólogo não, tá? A não ser que seja um biólogo com uma formação zootécnica, né? Na graduação, tá? Tenha feito uma outra graduação, tipo, eu não tenho conhecimento técnico para dar curso de inseminação. Aí tem que ser alguém ou zootecnista ou veterinário especialista nessa parte reprodutiva, tá? Para te dar o quê? Para fazer um treinamento, né? Não é ele inseminar, não. Ele vai treinar os seus funcionários, seus colaboradores, para que eles realizem a inseminação de forma correta. Porque senão vocês vão inseminar e isso não vai se refletir, tá? Na taxa de prenhez nem na taxa de concepção das suas vacas. Tem que ser pessoas aptas para isso, para que esse sêmen não se perca ou não vá parar no lugar errado ou a manipulação seja feita de uma forma errada e aí a vaca não emprenhe, tá certo? E tem muitos outros fatores mais que a gente discute em vídeos posteriores, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa específica em relação a isso, aí manda aqui uma mensagem, posta uma mensagem aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre isso. Eu vou ver se eu consigo contatos, né, com zootecnistas que atuam aí no campo, que queiram conversar com a gente aqui no canal, ou a gente conversar com eles em outro canal, para eles falarem um pouquinho mais para vocês dessa parte aí que é tão específica, né? Da reprodução e da importância, tá? De se realizar corretamente a técnica de inseminação. Existem diversos cursos especialistas nessa área. Agora vamos aqui para a parte dos tchan, né? Tchan! Atenção! Então, atenção, vamos aqui, vou voltar para quem ainda está com dúvida o que é taxa de concepção, para a gente ir lá para o ponto-chave e fechar o vídeo de hoje. Taxa de concepção, o que ela te indica? A fertilidade das vacas. Então, eu falei lá no início que maior será a fertilidade se as suas vacas tiverem saúde. Atenção à nutrição, a suplementos, ao pasto,
a sanidade desses animais, né? Carteira de vacinação, tudo em dia. Atenção ao ambiente, a limpeza do ambiente onde estão os seus animais, tá certo? E quanto mais saudáveis as suas vacas estiverem, maior será a fertilidade dessas vacas, tá? Então, a taxa de concepção, ela é um indício da fertilidade das vacas e também da qualidade do sêmen, né? Da qualidade do sêmen e também da qualidade técnica da inseminação, né? Do grau de técnica e conhecimento que o inseminador possui quando vai realizar esse tipo de manejo no animal, tá certo? Então vamos relembrar aqui o que é a taxa de concepção. Então vamos lá, coloquei aqui no script para não esquecer de falar nada. A taxa de concepção representa o quê? O número de vacas que de fato emprenham, né, que ficam prenhas, em relação ao número de vacas total que foi inseminado, tá? Então representa aquele número de vacas inseminadas que de fato ficaram prenhas. Então, se você tem uma taxa de concepção de 12%, isso significa que de 100 vacas inseminadas, 12 vacas ficaram prenhas naquele período, tá? Avaliado. Então, coloquei aqui um exemplo, tá? Então, se você tem aqui uma taxa, se você inseminou, né? 80 vacas, tá? Então, suponha que você tenha inseminado 80 vacas, tá? E você quer saber, né, quantas que ficaram prenhas. Então, você quer saber a taxa de... agora eu coloquei aqui uma confusão. Você quer saber quantas ficaram... Você sabe, na verdade, quantas ficaram prenhas, tá? Então, você tem lá 80 vacas inseminadas e você sabe que 20 ficaram prenhas ao diagnóstico de gestação. Então, qual que é a sua taxa de concepção? A sua taxa de concepção, mais uma vez, vai representar o número de vacas que se tornaram gestantes em relação ao total de vacas inseminadas. Então, se você teve 80 vacas inseminadas, presta atenção, e 20 ficaram prenhas, dessas 80 vacas, 20 ficaram prenhas, qual que é a sua taxa de concepção? A sua taxa de concepção você vai dividir, tá? Você vai colocar 20, que foram as vacas que ficaram prenhas, dividido por 80, que é o número de vacas que foram inseminadas. Então, taxa de concepção, número de vacas prenhas, 20, dividido por 80, que é o número de vacas inseminadas. Você vai ter uma taxa de 25% de concepção. O que é isso? Significa que a cada 100 vacas que foram inseminadas, 25 ficaram prenhas no período que você avaliou, tá? E aí, para finalizar aqui, tá? Para finalizar, desculpa, eu não sei pronunciar esse nome, Chique, acho que é indiano, né? Então, legal. Índia aí, as vacas têm essa questão super legal, né? As vacas são sagradas. Tenho muita vontade de conhecer a Índia. Enfim, vamos aqui partindo para o finalzinho, né? Como que você vai intensificar o manejo, né, de uma forma aí mais acessível? Como é que você vai melhorar os seus índices reprodutivos? Quando a gente aborda essa questão da taxa de concepção. Então, a gente tem sempre que focar na taxa de serviço, tá? Por que focar na taxa de serviço? Porque mexer na concepção é difícil. Já falei lá. Tu vai mexer na genética? Tu vai mexer na sanidade? Dá para mexer sim, tá? Essas questões de sanidade, de limpeza do ambiente, a gente consegue mexer. Mas na genética da vaca, no funcionamento do organismo de cada raça, não tem como a gente interferir, né? No útero da vaca, a gente vai na questão da saúde, né? Do útero, a saúde do útero, a saúde da vaca em geral, mas não tem como a gente controlar, né? Como que vai ser o útero, como
que vão ser os óvulos, isso aí não tem como controlar. Então, a melhor forma que a gente tem de melhorar os nossos índices reprodutivos é trabalhar a taxa de serviço. Então, essa que é a top dica, tá? Como que você vai intensificar a reprodução dos seus animais? Foca na taxa de serviço, tá? Que aí ela vai refletir lá na prenhez. Então, coloquei aqui, quando a gente aumenta a taxa de serviço, ainda que a taxa de concepção ela fique invariável, eu vou mostrar isso no próximo vídeo, tá? Ainda que a taxa de concepção ela não varie, quando eu mexo na taxa de serviço, o que acontece? Aumenta a prenhez. Então, a taxa de prenhez, ela aumenta. Então, o que acontece, né? Quando a taxa de prenhez aumenta? Se a concepção está igual, né? Você tem lá sempre 12 vacas que emprenham, né, num determinado período. Mas se você aumenta a sua taxa de serviço, o número de vacas que são efetivamente inseminadas pelo número total de vacas que estão aptas para reprodução, você consegue elevar e muito a taxa de vacas que ficam prenhas, ainda que a fertilidade delas se mantenha a mesma, tá? Então, quando aumenta o número de vacas prenhas, aumenta, logicamente, o número de animais ali nascendo, né? O número de partos na propriedade. Antes de aumentar o número de partos, aumenta o quê? O número de vacas gestantes. Então, gente, quando aumenta o número de vacas gestantes no mesmo período, né? Você tem lá um período de 1 ano, e dentro daquele período de 1 ano, o número de vacas gestantes aumenta no rebanho, né? Por exemplo, de 1 ano para o outro, o que acontece? Os dias em lactação, o DEL dessas vacas cai. E então, diminui os dias de produção de leite? Sim. Mas presta atenção, diminui os dias em lactação, mas a produção de leite, ela está sempre elevada, porque lembre-se que a gente tem a taxa de persistência, que a produção de leite ela vai caindo gradativamente após o parto. Então, quando eu paro a vaca ali na produção, quando ela ainda está produzindo muito, isso, além de descansar o úbere da vaca, que depois a gente tem que secar essa vaca, não é mesmo? Esse úbere ele se mantém mais saudável, porque aquela produção de leite não fica se estendendo, porque se o DEL for longo demais, a produção de leite, ela permanece durante muito mais tempo, mas é menor. Então, o que começa a acontecer? A vaca come muito, mas ela come o seu lucro, porque o que você consegue produzir de leite a partir do que ela consome na dieta, não paga, né? Não paga o que ela come. O que você produz de leite passa a não pagar o que ela come. Você passa a ter prejuízo. Paga por uma dieta e a sua vaca não te dá o retorno financeiro no leite. Então, por isso que é importante a gente ter um DEL mais curtinho, diminuir o DEL e parar a produção ali enquanto ainda está alta. Vai ter o período de secagem, né? Tudo certinho, mas essa vaca vai retornar lá após o período de espera voluntária, ela vai poder retornar, né? Para ser inseminada e vai se tornar prenha com mais facilidade, porque o organismo dela vai estar descansado, ela vai ter um tempo lá, né, para refazer as células do úbere, as células que produzem leite, ela vai ter esse tempo de regeneração, tá? Regeneração dos seus úberes, dos seus úberes, das suas tetas, regeneração do seu tecido lá, do seu útero, do seu endométrio, tá? E aí com isso, o que acontece? Ela vai emprenhar novamente mais rápido, tá? E a sua produção de leite vai ser maior. Então percebam, apesar do dia em lactação diminuir, a produção de leite é maior e a sua vaca emprenha mais cedo, tá? E aí, pra gente finalizar, tá?
Qual que é a sacada dos top produtores de leite do Brasil? Focar na taxa de serviço. A partir do momento, eu vou mostrar os cálculos, vou mostrar aqui para vocês no papel aqui, tá? No vídeo da semana que vem, que quando a gente foca na taxa de serviço, ainda que a taxa de concepção permaneça a mesma, a taxa de prenhez aumenta, tá? E aí, o que vai te acontecer? Com a taxa de serviço maior, que reflete lá na prenhez, ou seja, no número de vacas gestantes, maior será o quê? Maior será o intervalo, maior será o número de partos num determinado período, né? E aí menor será o intervalo entre partos. E com isso, menor o DEL, maior a produção de leite, tá? Então, pega aqui, tá? Pega aqui a visão. Quanto maior for a sua taxa de serviço, melhor será a taxa de prenhez. O que é isso? O número de vacas gestantes. Então, maior será o número de partos num determinado período. Ah, mas menor vai ser o DEL. Sim, menor vai ser o DEL, mas maior vai ser a produção de leite, tá? Então, logo, eu coloquei aqui um logo, né? Menor será o intervalo entre partos. Sim, menor será, se ela emprenha mais rápido, né? Menor é o tempo que ela tem entre um parto e outro, diminui, né, o tempo que ela tem ali para emprenhar, né? Logicamente, você tem mais partos num determinado período de tempo. Esse intervalo entre um parto e outro da sua vaca se reduz, tá? Quanto maior for a taxa de prenhez, a taxa de serviço. Ela tem gestações ali, né, mais próximas de 12 meses, que seria o ideal, mas a gente sabe que isso não acontece. Vai lá para 13, 14, 15, algumas vão para 20 meses no intervalo entre partos, não é isso? O ideal seria 12, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, o que você, produtor de leite, ou você, aluno, você, profissional, né, de consultoria, de cursos, tudo voltados aí para orientação do produtor, para capacitação, né, do pessoal que trabalha na fazenda, o que vocês ganham com isso? Quanto maior a taxa de concepção, que você consegue controlar por aqueles fatores que eu falei, de sanidade, alimentação, qualidade do sêmen, atenção ao armazenamento do sêmen, tudo isso que eu citei lá no início, e também focando na taxa de serviço, o que você vai ganhar com isso? Você ganha mais partos no menor intervalo de tempo, né? Mais vacas gestantes. Então, isso aí financeiramente se reflete em quê? Maior volume de leite produzido, tá? E leite comercializável, porque não adianta você ter um leite que no final do período dos dias em lactação, lá pro dia 200, tem gente que tem suas vacas no dia 300, 250, tá lá um leite inutilizável, a vaca tá com mastite, tá com alguma doença, tristeza parasitária, e não é comercializável, né? Então, quando a gente trabalha essa questão da reprodução direitinho, tá? E seguindo ali um manejo adequado de sanidade, de limpeza no ambiente e de cuidado com os animais, maior é o volume de leite comercializável na fazenda. Se é maior o número de leite que você pode comercializar, pensa comigo, maior vai ser a sua receita na lactação seguinte, tá? Porque quando você melhora esses parâmetros em um ano, isso reflete, você vai observar melhor, né? No tanque no ano seguinte, tá? Porque o que acontecer de ruim com uma vaca durante um ano, aquilo ali persiste durante o restante do ano. Então, você só vai ver o ganho no ano seguinte, tá? E quando a gente trabalha essa questão direitinho da reprodução, né? A gente tem mais vacas gestantes, então diminui esse intervalo entre partos, né? Tem mais partos durante um ano ou durante o período que você avalia. Redução no DEL, né, que eu já expliquei, e você também tem mais saúde no rebanho.
Então, esses 3 últimos aqui, ó, mais vacas gestantes, redução no DEL, mais saúde no rebanho, tudo isso vai te trazer o quê? Ah, eu aprendi um monte de coisa lá com a bióloga e tudo isso vai te trazer mais lucro, mais ganho, mais lucratividade, tá? Mais receita na lactação seguinte, mais volume de leite comercializável. E tem muito produtor reclamando que as empresas não querem pagar o valor, né? O valor que de fato o seu produto tem. Por quê? Porque algumas propriedades não estão preocupadas com essa questão da sanidade. Agora, se você tiver um produto ali, presta atenção aqui comigo, se você tiver um produto de alta qualidade, um leite de alta qualidade, um leite que não tenha grumos, que não tenha problema de mastite, se suas vacas estão sempre saudáveis, não tem problema de aftosa, não tem problema de vaca louca, não tem, tá? Se suas vacas estão sempre em um ambiente limpo, se seu leite sempre nos testes de qualidade eles são aprovados, você tem como conseguir certificação, você tem como conseguir selos de qualidade que vão elevar o valor do seu produto no mercado. E ainda que uma grande empresa não se interesse em comprar o seu leite, o seu queijo, o seu laticínio, alguma empresa local, algum restaurante, né? Tem lugares que a gente vê aí, né? Muito no Serra da Bocaina, nesses lugares, restaurantes, hotéis que eles aceitam pagar o preço por um produto diferenciado, tá? Então, se você se localiza perto de alguma região dessas, procura ver aí, procura certificação. Até mesmo uma empresa grande, ela pode criar ou ter ter lá determinados produtos que são top de linha, tá? Que são artigos de luxo, que eles vão vender ao produtor, aos clientes, né, aos consumidores interessados em consumir um produto com um nível mais alto de certificação de qualidade. Gente, isso é muito sério, tá? Eu trabalho com auditoria nessa parte de qualificação, tá? De quê? De fazendas, tá? Eu não faço outra coisa. É só da área de propriedades rurais e da parte de pecuária bovina, tá? Então não adianta perguntar se eu faço isso. Ah, você avalia qualificação, certificação, auditoria para suínos? Não, né? A gente tem que especializar numa coisa só e ir, porque não dá para fazer tudo bem feito. Então eu posso dar uma orientação. Agora, falar a fundo sobre essa questão de auditorias, né, de como que você consegue certificar o seu leite para ele ter um preço melhor, né, um preço diferenciado no mercado, isso aí eu só faço com fazendas de pecuária bovina, de corte ou leite, mas pecuária bovina, tá? Bem, então vou encerrar o vídeo de hoje. Quem pegou no finalzinho, segue lá, olha lá o comecinho, tá? Aí, gente, Nelore do Amigão. Ai, eu amo Nelore. É a raça de boi, assim, desde criancinha eu via, né? Quando eu ia para Resende, passar minhas férias no interior do Rio, na casa dos meus tios. Eu amo Nelore. É uma raça, assim... Agora também tô me apaixonando pelo Senepol, né? Enfim, é isso, pessoal. Assiste o vídeo lá do começo. Semana que vem eu vou explicar o que é a taxa de prenhez, tá? E aí... vou mais uma vez rever taxa de concepção, taxa de serviço e vou mostrar todos os cálculos, tá? Como é que a gente avalia isso na fazenda para reduzir, diminuir o DEL e ter um maior volume de leite. E quem é de corte também tem interesse nisso, né? Por causa da cria e recria de animais. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um final de semana muito abençoado e não se esqueçam de orar pela nossa nação, pelo nosso país, né? Porque nós precisamos primeiramente de Deus. Então, um abraço, até o próximo.